Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Casa Holandesa, da autora Ann Patchett. Eu comentei com vocês que eu estava bem empolgada para ler este livro porque eu gosto muito de dramas familiares, mas eu preciso dizer que eu me envolvi até bem mais do que eu esperava à primeira vista. Resumidamente, eu posso dizer que se trata de dois irmãos. Aqui a gente tem o foco nesses dois irmãos e como conflitos familiares de infância afetaram o resto de suas vidas. Mas especialmente como eles encontraram um no outro um amparo, um conforto, através do amor que eles sentiam um pelo outro. E temos então a casa holandesa do título, claro, né? Aqui a casa holandesa serve como um palco para todos esses acontecimentos, especialmente em relação ao que eles tinham e eles perderam. E eu não falo isso apenas em quesito material, eu falo em todos os sentidos possíveis, né? A infância que eles tinham, as pessoas que eles tinham ao seu redor e como aconteceram várias mudanças traumáticas na vida desses meninos, que no caso são o Danny é o que conta a história em primeira pessoa, e a Maeve, que é sua irmã mais velha, e como isso vai afetar tudo a partir daí, sabe? Então a casa holandesa também é um personagem da história, podemos dizer, aquela casa personagem, e que tem todo um magnetismo aqui neste livro. Não é aquela casa comum, é uma casa extremamente diferente, rica em vários detalhes, até as excentricidades desse móvel, as particularidades, a identidade da casa, né? Ela tem essa aura própria, e o magnetismo que ela tem em relação a esses dois irmãos pelo resto da vida. Temos então este título de A Casa Holandesa porque sim, holandeses moravam originalmente na casa, mas é uma casa que está na Filadélfia. Assistam esse vídeo com Streets of Philadelphia na cabeça. Foi a trilha sonora da minha leitura, né? Compartilhei isso com vocês nos stories, o tempo inteiro eu estava com essa música na cabeça. E de certa forma até combinou, porque é aquela música mais melancólica, né, cheia talvez até de um sentimento de nostalgia, pelo menos pra mim. Aquela música mais lenta e de certa forma triste, e que também tem tudo a ver com a essência deste livro, porque aqui nós temos a jornada da vida desses irmãos, e a narrativa é muito única. A autora tem uma habilidade narrativa porque ela vai por diferentes portas. Não temos aqui um livro linear, ele vai e volta, então às vezes a gente acompanha o Danny adulto e aí a gente volta pra quando eles eram mais novos, em um momento específico da casa. Aquele narrador que depois de mais velho vai relembrar, vai rememorar a história de sua vida e ao fazer isso, claro, a história da sua irmã. O elo entre irmãos aqui é um dos pontos altos do livro. Eu realmente me conectei muito nesse quesito, sabe? No que eles sentem um pelo outro, no que eles representam um para o outro, na importância e no amor que eles compartilham, e mesmo quando em vários momentos e tudo dá errado, sabe? Quando as coisas começam a desandar, como eles encontram uma felicidade nesse vínculo que eles têm, sabe? Como isso é algo extremamente importante na vida do Danny e da Maeve. Eu posso até ter me identificado mais esquisito, né? Ter tido essa ligação mais forte, porque eu também tenho um irmão mais novo, sabe? Eu sou a irmã do meio, mas eu tenho um irmão mais novo, e em relação aos meus irmãos, eu sinto essa conexão, então eu consegui me relacionar perfeitamente nesse quesito na história. E já que eu mencionei muito esse vínculo entre os dois como algo extremamente importante, a capa do livro é simplesmente sensacional. Foi amor à primeira vista por essa capa, especialmente porque a gente percebe logo no começo que esta capa é a Maeve. Temos então na casa holandesa alguns quadros grandiosos, os quadros dos antigos donos da casa, e o pai deles então também quer um quadro e acaba por conta aí de alguns conflitos que o quadro vai ser o da Maeve quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Então é bem descrito este quadro aqui no livro, todos os detalhes, a roupa e até o olhar que ela faz, né? Então a gente meio que já associa todo um sentimento em relação a esse quadro, em relação à personagem. Ao acompanhar essa personagem crescendo, de certa forma torna tudo mais especial. Há alguns acontecimentos traumáticos aqui na infância, como eu mencionei, várias perdas, então aquela união familiar, a quebra dessa união familiar e perdas sucessivas, que vai marcar até as atitudes e a forma como eles verão a vida a partir daí, né? Então são aqueles momentos realmente que mudam talvez até o nosso destino. Tem algo aqui muito específico, por exemplo, que acontece a partir do momento que eles perdem tudo, que eles não moram mais na casa, que vai influenciar inclusive até na formação, por exemplo, dos anos de formação do Danny, né? No fato dele fazer uma faculdade de medicina extremamente cara em Nova York, é uma consequência aqui de certa forma irônica e impositiva em relação ao que eles viveram. Então até em relação a escolhas de vida, né? A nossa vocação, ao que nós queremos ser, tudo isso vai ser retratado, porque ao falar sobre uma vida, a gente passa por diversas etapas, claro, e a autora vai fazer isso e de uma forma que eu achei tão fluida e cativante, sabe? Eu conseguia captar os sentimentos e até as sutilezas dessas situações. Eu meio que tomava as dores dos personagens, é isso que aconteceu.
muito forte aqui e que me fez ter uma ligação maior com o livro. Em relação ao Danny e a Maeve, né, que são esses dois que estão aqui no foco principal, ele fala que está contando a história de sua irmã, né, o que eu acho extremamente bonito e tocante. E nessa interação dele, na profundidade do que eles sentiam um pelo outro, né, naquele amor familiar, eu tomava até as dores de tudo que eles passavam, sabe? Eu me emocionava junto com os personagens e eu tive muito visão também da Maeve, de irmã mais velha, as revoltas que ela tinha, as felicidades que ela tinha, as escolhas que ela fazia. É uma história que se passa pós Segunda Guerra Mundial, então não estamos exatamente no mesmo período que hoje, mas ela é bem atemporal, né? Porque os sentimentos e emoções dos personagens vão estar como foco principal. Eu acho que a única diferença que eu diria seria mais em relação à tecnologia, por exemplo, ou até como a gente analisa a escolha das personagens femininas, como a Maeve, as decisões que ela toma para a vida dela, é até mais louvável quando a gente enxerga a partir da ótica do período. A gente tem, no final das contas, lembranças. Isso é algo que eu mencionei para vocês que eu adoro em livros que vão rememorar, relembrar, em ver com as reflexões já da sua parte mais madura, coisas que aconteceram no seu passado, né? Então até a forma como narra acaba sendo mais rica, né? Porque a pessoa, de certa forma, vai analisando aqueles momentos. A forma como às vezes nós somos cegos para algumas situações, como não conhecemos exatamente as pessoas que convivem conosco, muitas vezes há um conflito de personalidades com consequências catastróficas, dependendo. Aqui tem uma dessas consequências. Pensar sobre os seus pais, o que estava por trás das ações de seus pais, tentar rememorar aqueles momentos que eles tiveram contato e dar o significado devido àquele momento. Sobretudo, o livro vai mostrar que a vida e suas reviravoltas inesperadas muitas vezes podem sim ocasionar alguns traumas, que não é possível evitá-los, mas que é sim possível superá-los, especialmente com o aliado tempo, né? Porque com o tempo a perspectiva muitas vezes muda drasticamente. O Danny, inclusive, pergunta à sua irmã em determinado ponto: você acha que é possível enxergar o passado como ele realmente aconteceu? Ele continua falando que nós sobrepomos o presente a eles. Olhamos para o passado pela lente do que sabemos agora, então não o vemos como as pessoas que éramos. Vemos com os olhos das pessoas que somos hoje, o que significa que o passado foi radicalmente alterado. Até na forma como ele relembra alguns acontecimentos que muitas vezes na época eram inexplicáveis justamente pela ingenuidade da juventude. E com os olhos mais maduros, os olhos muito mais velhos, ele pode perceber algo que ele deixou fugir ou então até mesmo alterar involuntariamente pela visão que ele tem no momento. Até em relação à visão que passamos a ter de determinadas pessoas, como nossos sentimentos são alterados com o passar do tempo, isso é uma grande verdade. Muitas vezes nós mudamos radicalmente em relação a períodos distintos de nossas vidas. No final do livro tem algumas mudanças, né? Digamos, podemos chamar até de reviravoltas, que eu já esperava de determinadas formas. Eu também já esperava certa coisa que aconteceria ao final dessa jornada de vida. Quando aconteceu, eu achei que teria um impacto maior e não foi assim pra mim. Eu acho que o impacto do final do livro foi menor do que em relação à jornada que eu tive ao longo do livro, sabe? As dores que eu tive. Realmente uma jornada de vida, um livro extremamente bem narrado e que eu me apaixonei muito pelos dois personagens principais, pelos problemas, pelos dilemas, pelos defeitos e qualidades desses dois irmãos, mas acima de tudo, como eles encontraram este vínculo tão importante entre os dois, algo que eu considero extremamente único e necessário para nós como seres humanos, essa ligação completa de um amor incondicional. E como foi com esses dois irmãos aqui na história, que pra mim foi um dos pontos altos, mas a autora realmente soube não apenas ter habilidade narrativa, desenvolvimento de personagens, a atmosfera incrível, né? Até temos aqui uma casa personagem, como também trazer tantos sentimentos através de uma história relativamente simples, já que é a história de vida, é bem a história de vida dos dois, mas contada de uma forma bem cativante. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a Casa Holandesa, que pra mim foi uma surpresa em vários sentidos, a ligação que eu tive com essa história, o carinho agora que eu desenvolvi por este livro, através da minha ligação com os personagens e com o ambiente. Eu nunca li nada da Ann Patchett, essa é a minha primeira experiência. Eu sei que ela já tem outro livro publicado pela Intrínseca, é uma autora premiada, ela é autora de 8 romances e 3 obras de não ficção. Foi nomeada, gente, pela Time, a revista Time, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E eu não a conhecia, mas realmente a partir de agora eu tenho uma admiração enorme pela sua escrita. Eu admiro muito autoras que conseguem colocar sensibilidade no cotidiano, e foi justamente isso que ela fez aqui.
ao tratar essa jornada familiar com questões relacionadas a amor, perdão, herança, que é algo que sempre movimenta bastante a família, com várias dores e sofrimentos pelo caminho, mas sempre com um amor incondicional e uma leveza a partir da ligação familiar que esses personagens sentiram. Fica aqui a dica, eu vou deixar aqui embaixo o link para compra na Amazon, caso alguém queira conhecer. Se você já leu, conta aqui o que achou, ou se quer ler, vamos trocar uma ideia sobre a Casa Holandesa, vou adorar saber o que vocês acharam. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!